Olá, professoras e professores. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa ATPC da Diretoria de Ensino de São José do Rio Preto. Eu sou Ana Paula, PCNP de História, e a fala de hoje será voltada para a educação para as relações étnico-raciais. Eu vou fazer um breve resgate das leis que colocam essa obrigatoriedade, A LDB de 96, a 9394 de 96, a nossa LDB, ela coloca a valorização do trabalho voltado para a história da África e das culturas afro-brasileiras e indígenas. Depois dela, vem algumas outras leis que acrescentam artigos ao texto da LDB. A primeira delas é a 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008. Ela coloca que dentro do conteúdo programático, não apenas agora no mês de novembro, ela deve ser trabalhada em outros momentos do currículo durante o ano, mas ela estabelece o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. Então, a Mônica Abrantes Galindo, ela é doutora em Educação e docente na Unesp daqui de São José do Rio Preto. Nós vamos contar também com a Juliana dos Santos Costa, que é uma professora, pedagoga mestranda em ensino e processo formativo também da Unesp. Nós vamos contar com a professora doutora Maria Estela Maioli Castilho Noll. Ela é bióloga, docente também aqui na Unesp de São José do Rio Preto. As falas delas vão estar voltadas para a professora Mônica, vai ser cota racial, ela vai colocar algumas situações para o pensamento voltado para a cota racial. A professora Juliana, ela vai falar sobre a boneca Bayomi. Para quem não conhece a boneca Bayomi, ela é uma boneca que as mulheres africanas confeccionavam para as crianças dentro dos navios tumbeiros quando elas estavam vindo naquela viagem difícil para se tornar escravo, para ser escravizado aqui no Brasil. Então, as mulheres negras faziam essas bonecas, iam dando os nós, e cada nó, elas pediam a proteção para aquela criança que estava vindo. Então, a Juliana vai fazer uma fala com relação a isso, porque essa boneca, ela se torna, depois de um tempo, o símbolo da resistência contra as injustiças, contra o racismo, e é uma boa proposta de trabalho com os nossos alunos, mesmo dentro desse período do distanciamento social, tá bom? Depois ela vai mostrar para vocês, é muito interessante, eu espero que vocês gostem. E por fim, para fechar com chave de ouro, a professora Maria Estela vai falar um pouquinho sobre essa pergunta aí, existem raças humanas? Então, são 3 especialistas aí com a gente. Eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem e que a gente possa utilizar no nosso cotidiano com os nossos alunos, tá bom? Vou deixar vocês com ela, até daqui a pouco. Olá a todos e todas. Meu nome é Mônica Abrantes Galindo, eu sou professora da Unesp em São José do Rio Preto e atualmente estou coordenadora do NUP, que é o Núcleo Negro da Unesp de Pesquisa e Extensão. Este vídeo, ele faz parte de um trio de vídeos solicitado pela nossa Diretoria Regional de Ensino, a quem nós queremos agradecer e parabenizar pela iniciativa, que não é uma iniciativa nesse momento, já em outros momentos os professores coordenadores de áreas têm nos convidado para falar sobre essa temática, o que a gente considera muito importante, porque, embora seja também muito importante a gente falar dessa temática no mês de novembro, e acho que deve ser feito sim, afinal é para isso que os feriados servem, para a gente concentrar um pouco nossas ações, é muito importante que a gente também distribua essas ações durante todo o ano, e principalmente por todos os conteúdos da escola, assim como diz a Lei 10.639, que vai falar que esse conteúdo da história e da cultura afro-brasileira deve estar percorrendo todo o conteúdo escolar e durante o ano inteiro. Mas é claro, eu acho muito bom que em novembro a gente também concentre um pouco as nossas ações nesse sentido. Os 3 vídeos que nós pensamos, então, um deles com a professora Juliana, a gente fala sobre as bonecas, então acho que vai direto nessa linha de valorização artística e cultural
da cultura africana. Professora Estela fala um pouco a respeito do conceito de raça, então a gente tem uma discussão mais conceitual a respeito dessas ideias de raça e, consequentemente, nos fortalece no entendimento do que seja o racismo e como combatê-lo, e eu entro com a questão de cotas. No meu entendimento, a questão de cotas, ela vem numa discussão política, na questão da gente fortalecer os direitos e deveres da sociedade em relação à população negra. E, nesse sentido, acho que nós, professores, em especial no mês da consciência negra, no dia da consciência negra, é importante que a gente ajude os nossos alunos a tomarem pé dessa necessidade de conscientização da sua própria condição para que possam também lutar. Lembrando também que o racismo deve ser combatido por todo mundo. E uma sociedade que é racista, ela, na verdade, ela faz mal para todo mundo, mas, obviamente, muito mais mal para aqueles que sofrem do racismo. Por isso, nosso compromisso como professores de estar combatendo diariamente e de estar promovendo ações afirmativas que possam, na verdade, não é uma questão só de favorecer, mas, na verdade, é de compensar toda essa nossa dívida social que nós temos com essa determinada população, que nós temos com nós negros. Bom, mas sem mais delongas, eu vou falar sobre cotas. E eu queria orientar a minha fala a partir de um programa de TV, é um programa de TV aberto, então eu não estou infringindo nenhum problema, está disponível no YouTube, na internet também, e em que se fala sobre cotas. Na verdade, nesse programa, eles vão falar um pouco mais a respeito da cota de mulheres, mas vocês vão ver que no decorrer vão aparecendo algumas coisas que eu acho muito importantes. A ideia aqui não é ofender ninguém, se alguém gosta do programa, não é essa a minha discussão, mas qual é a ideia? Eu acho que se você teve um programa na TV aberta e que as pessoas falaram dessa maneira, eu acho que as afirmações e algumas coisas que foram trazidas ali podem ajudar a gente a compreender melhor os equívocos que, na verdade, existem em relação às cotas, equívocos, pelo menos no meu ponto de vista, e nos pontos que eu vou mandar para vocês e vou discutir com vocês daqui para frente. Ressalto também que, da mesma forma que eu espero que vocês não acreditem facilmente no que está ali no programa, também não acreditem facilmente naquilo que eu estou dizendo só porque eu estou dizendo. Investiguem, procurem dados, né? Nós somos todos professores, então temos toda essa condição de análise, de pensamento crítico em relação a essas coisas. Então, acho que é assim que a gente se ajuda a constituir o nosso pensamento de uma forma melhor e também ajudar os nossos alunos a constituírem seus pensamentos de uma forma melhor. Certamente a fake news é um vírus, né? E essa propagação de opiniões sem nenhum fundamento é um problema muito grande para a gente, mas se nós estamos com um terreno fértil, né, que aceita, que acredita qualquer coisa, nós também acabamos, de uma certa forma, sendo culpados, né, por receber e por aceitar essas coisas. Nesse sentido, essa ideia de que a gente precisa investigar, desconfiar das coisas que a gente ouve e checar, tá? Trago algumas referências aqui para a gente e acho que a gente vai poder conversar um pouco a respeito disso. Vou passar para vocês um trechinho, tá? Conforme disse, esse programa está disponível na TV, na internet, eu mostro depois o link para vocês, vai estar no slide que eu vou passar. Mas escolhi um trecho e separei algumas frases que foram ditas ali, que vão conduzir aqui a nossa conversa. Aqui vai. Eu sou contra todo tipo de cota. Também. Eu sou contra qualquer tipo de cota. Eu sou absolutamente contra cotas. O que nós podemos fazer é olhar o mérito, né? O mérito, você é bom naquilo, você vai ser nomeado. Temos aqui no STF, temos mulheres no STF, por mérito ou demérito, mas estão lá. Então, não vejo isso. Essa coisa de cota nos atrapalha, nos divide. O povo brasileiro é um só. Esse divisionismo está até ultrapassando. Eu sei que são puxados aí por... Eu sou bem dessa linha, são puxados por agendas globalistas. Então, para nós, a gente fica com um pouco de dificuldade de tudo ser cotista. O Estado não tem que se meter nisso. É uma tentativa de reparar injustiças e desigualdades sociais. É um Estado profundamente, é uma sociedade profundamente desigual. Não tem justiça no Brasil. Não tem justiça. Social, não. Você acha que não tem justiça social? Desigualdade social é a maior chaga. Esse é o melhor exemplo. A pobreza, não é a desigualdade social.
Mas a pobreza e a miséria você são vai ter frutos, sempre são desigualdade resultado social, da não há desigualdade como não social. ter. Desde que você tenha um nível de vida alto, ótimo. Por que pode ter um Lacombe, mas não uma milionário? sociedade tão profundamente desigual. A gente tem modelos europeus de países escandinavos Mas de isso, sociedades com o que são muito desenvolvimento menos econômico, vai desiguais. Isso diminui Mas o isso se desenvolvimento fala desde a década de 70. Bem ou mal, Isso é uma coisa do Delfim Neto, o país falava que elegeu primeiro uma era presidente crescer para mulher, depois Amanda. dividir. O país, bem ou mal, dúvidas, algumas ainda pairam até hoje sobre aquela eleição, mas o país elegeu uma presidente mulher. Mas, Silvio, é só olhar para os dados, para as taxas, para os índices, que há uma desigualdade imensa em todas as estruturas de poder e também socioeconômico, com menor representatividade feminina. Nos cargos de direção, há uma desigualdade imensa sobre salários. A gente pode olhar todas as pesquisas. Obviamente, não tem os números de cabeça, mas a gente pode entrar a qualquer momento na internet para ver a desigualdade salarial que existe em posições de comando, tanto socioeconômica quanto nas posições políticas. As mulheres são subrepresentadas, como os negros são subrepresentados. E as cotas são uma tentativa de reparar isso, de reparar essa desigualdade, essa injustiça que existe, Por que temos mais engenheiros homens, né, do que mulheres? Por que temos mais fisioterapeutas mulheres? Por que temos mais enfermeiras mulheres? As mulheres se sentem atraídas mais por alguns tipos de profissão e os homens por outros. Por enquanto, nós temos menos representação feminina na política? Temos, mas não existem barreiras, né, impostas pelo Estado para que as mulheres participem de forma igualitária. Existe barreira para o financiamento. Existe barreira para o financiamento para essas mulheres penetrarem, entrarem na estrutura partidária. É um partido com maioria masculina. É por isso que existem essas barreiras. Mas existem partidos que têm mulheres no comando. Mas você tem que quebrar isso aos poucos. E se você houver, algum tipo de incentivo... Deixa eu só insistir num ponto aqui. Aliás, Nossa, a gente mudou de assunto completamente. Que digressão, né, gente? O programa ao vivo é assim mesmo. Voltando aqui, pessoal, desculpe o atraso ali, né, que a gente está também vendo. Espero que vocês conseguiram ouvir bem. Ali teve um trecho, depois já entrou na parte comercial. Vocês repararam que estava sendo dito a respeito das mulheres, mas em muitos momentos entrou na questão dos homens, mas eu quero fazer justamente esse paralelo, porque quando a gente diz de cotas, né, a gente pode falar de uma visão mais ampla, das cotas no geral, e também nas cotas raciais, que eu acho que nesse momento é o que nos interessa mais. Trouxe alguns slides aqui, então, para a gente conversar um pouquinho a respeito disso, espero que vocês já estejam conseguindo ver. Então, eu chamei a nossa apresentação de As Cotas na TV, conversando sobre ações afirmativas, né? Esse foi um programa chamado Opinião no Ar, ele ocorreu agora, outubro de 2020, na Rede TV. Esse é o endereço que ele está na internet, tá? E aí eu separei para a gente um pouquinho algumas falas que foram ditas ali, para a gente poder ampliar um pouco a nossa discussão. Então, por exemplo, tanto o apresentador quanto uma das moças, de vez em quando ela fala assim, olha, eu sou contra todo tipo de cotas. E aí eu vou perguntar, o que são cotas, né? Cotas, elas fazem parte do que a gente chama de ações afirmativas. Ações afirmativas, de acordo com o Estatuto de Igualdade Racial, são programas e medidas especiais adotados pelo governo e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. Quando eu estou falando, obviamente, das desigualdades raciais, estou me referindo a ações afirmativas raciais. Mas eu posso ter, na verdade, ações afirmativas em todos os aspectos, inclusive as questões de gênero. Mas veja, quais são as palavrinhas importantes aqui, né? Primeiro, eles são adotados pelo Estado ou pela iniciativa privada, e aí eu vou me lembrar um pouco da grande discussão que a gente teve a respeito daquela grande loja varejista, que fez um programa de trainee especialmente para negros, né, que ela só ia chamar negros para participarem. Então, só lembrando que isso está perfeitamente dentro da legislação que incentiva as ações afirmativas tanto para o governo quanto para a iniciativa privada, e também, por quê? Porque as ações afirmativas, elas vêm na linha de correção de desigualdades e para a promoção de igualdade de oportunidades. Esse trecho eu trouxe de um artigo que ele vai falar o seguinte, olha, a Constituição Federal, ela almeja buscar uma igualdade formal para as pessoas, mas também busca uma igualdade material, na qual a legislação deve tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, com a finalidade de uma verdade real e mais justa a todos os âmbitos da sociedade. O que quer dizer isso?
Quer dizer que quando a gente fala de igualdade, a gente está buscando uma ideia de equidade. E a equidade, acho que vocês já devem ter visto essa imagem, ela tem a ver com isso. Eu tratar todo mundo igual, quando há diferenças, na verdade, eu não promovo uma situação igual para todo mundo. A equidade é essa ideia de que eu possa tratar de forma diferente, pessoas diferentes. De outra forma, eu também tenho essa imagem aqui, né? Igualdade seria eu achar que posso dar a mesma bicicleta para todo mundo, e equidade eu entender que pessoas diferentes precisam de coisas diferentes. Veja, a ideia de igualdade e equidade, eu acho que ela é muito legal, só o salto é bom para a gente entender, acho que até essas imagens são legais para a gente entender, só lembrando que quando a gente está falando tanto a questão de gênero quanto a questão de raça, um aspecto importante é a gente lembrar que essas desigualdades não são naturais, elas são socialmente construídas, para a gente não achar que, na verdade, mulheres e negros, quando a gente está tratando disso, tem uma deficiência, uma dificuldade que seja própria deles e por isso precisam de uma atenção especial. Isso não é verdade. Nós temos uma construção social que faz com que mulheres, negros e outras camadas da população não tenham determinados acessos, e aí quando a gente fala de ações afirmativas, o que a gente está dizendo é de justamente a gente fazer essa correção. Veja, as ações afirmativas não são uma ação que promove desigualdade, elas são uma ação que vem na linha de corrigir desigualdades que já estão colocadas. Nesse sentido, mais especificamente, eu gostaria de falar sobre as cotas na universidade, e acho que esse é um ponto importante para a gente falar com os nossos alunos agora, né? Talvez aproveitar o mês de novembro e falar, puxa, você sabe o que são as cotas, né? A lei de cotas delibera sobre a questão de dar condições aos alunos de escolas públicas ingressarem em universidades federais, atualmente e nas universidades estaduais também. A lei de cotas dá direito a percentual de vagas aos estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, e dentro desse percentual há também um percentual para alunos que sejam negros considerando pretos e pardos, tá? O que significa isso em termos de cotas na universidade? Essa figurinha aqui, ela é bem comum, né? Porque a gente fala assim, olha, para que a seleção seja justa, todos passarão por uma prova, subam na árvore. E é claro que quando a gente vê as diferentes condições de todos os participantes, não faz nenhum sentido. Isso não quer dizer também que se eu tenho como o foco subir na árvore, eu vou ter mais ou menos aptos para isso. E aí, de novo, quando a gente está falando da questão de negros e mulheres, eu não estou falando de uma aptidão natural, mas de que forma a sociedade constrói essas inaptidões e depois precisa ter essas ações afirmativas para que possam corrigir. Eu gosto mais quando a gente fala em relação a mulheres e negros, dessa ideia, né, de que nós temos, sim, homens e mulheres, ou brancos e negros, conforme a figura, que podem estar, sim, numa corrida. Esse exemplo da corrida é bom. O que a gente está dizendo é que, socialmente, alguns deles, no caso, a moça da direita, tem muito mais empecilhos que são colocados socialmente, que tem a ver com a nossa sociedade, do que outro, como, por exemplo, esse que está na esquerda. E é isso que a lei de cotas, é isso que as ações afirmativas, ela vem tirar. E quando a gente coloca, eu gosto da figurinha da corrida, porque acho que isso ajuda também a gente a entender um pouquinho. Veja ali, olha, quando eu tenho, né, existe uma camada da população que ela, por circunstâncias, por nascer, pelas condições sociais que tem, ela sai na frente, e isso é um problema. E como no outro desenho também, né, perdoem que é uma coisa meio jocosa, mas muito verdadeira, né, você vai ter condições muito diferentes a depender de de que população nós estamos falando.
Há uma ideia equivocada a respeito das cotas, muito equivocada, que eu acho que a gente precisa entender, que traz essa figurinha. Então ela fala assim, como seria cotas no esporte? Quer dizer, a pessoa está correndo na sua corrida, e aí alguém vai chegar, não sei da onde, e vai dizer assim, desculpa, coleguinha, mas eu não tive as mesmas oportunidades que você para treinar, e vou passar na frente dele. Não é isso. Cota não é isso. Quem fala das cotas desse jeito está falando de má fé, está falando sem conhecer. E eu convido vocês novamente a olharem a legislação e a proposta de cotas. Quando eu estou falando de cotas, eu estou falando disso aqui, olha, né? Ao invés de eu ter, né, alguns saindo na frente, eu consigo ter uma equiparação de saídas, uma tentativa de equiparação social de saídas. Então, veja que eu não estou dizendo que um vai passar na frente do outro. Eu só estou dizendo que a nossa sociedade, da forma como ela está colocada, eu tenho alguns que saem na frente. Então, a gente precisa acertar isso de alguma forma. E essas ações afirmativas, elas vêm nessa linha, de ajudar a gente a acertar, para que sim, aí a gente possa ter uma corrida, né, ou uma competição mais justa. Da forma como a gente está, a gente não tem uma competição justa, porque eu tenho socialmente pessoas que não tiveram acesso a uma série de coisas que outras tiveram. Por isso essa competição, ela não mede, né? Não é justa. Essa é a melhor palavra que nós temos. Lá no videozinho também, uma das moças, ela vai dizer o seguinte, o que nós podemos fazer é olhar o mérito. Você é bom naquilo, você vai ser nomeado. Vocês já devem ter ouvido essa palavra, né, que é a meritocracia. E aí eu queria definir para vocês, assim, olhei meio no dicionário mesmo, o que é a meritocracia. Meritocracia significa que todo indivíduo é capaz de prosperar somente com suas capacidades, sem precisar da ajuda da sociedade, Estado ou família. O conceito de meritocracia, porém, só pode ser válido quando todos os indivíduos de uma sociedade possuem a mesma condição sociais, econômicas e psicológicas. Por que eu estou trazendo isso? Há uma discussão também que torce um pouco essa discussão. Veja, a meritocracia não é um problema em si. Entretanto, mesmo as pessoas, todas as pessoas sérias que falam a respeito da meritocracia, elas vão dizer o seguinte, não há meritocracia se eu tenho condições diferentes, certo? Então, é essa a questão. Quando eu tenho condições iguais, ninguém está falando de tirar a corrida fora. O que está se dizendo é o seguinte, não dá para apostar uma corrida com condições completamente diferentes entre um e outro. Tá? Então, é possível se fazer uma questão de mérito e é possível valorizar o mérito? Sim, desde que as condições sejam análogas, desde que eu tenha condições parecidas. Não dá para eu falar, por exemplo, que o menininho da mochila roxa não tem mérito, porque as condições de subir dele são muito diferentes do outro menininho, né? Quando a gente coloca de alguma forma, equipara isso, e aí nós podemos sim falar de mérito, mas sem isso não se pode falar. E isso é interessante, gostaria que vocês inclusive vissem, pessoas sérias que falam sobre a meritocracia, elas vão dizer sim, não é possível falar de meritocracia se eu tenho condições completamente diferentes. Então, a discussão não é a favor ou contra a meritocracia, mas sim a gente entender que meritocracia com condições desiguais chama-se injustiça. Né? Porque eu parto e tenho condições diferentes, então não posso falar dos méritos de cada um se eu tenho condições muito diferenciadas para cada um. Outra fala interessante. Ela diz assim, olha, essa coisa de cotas nos atrapalha, nos divide. O povo brasileiro é um só. E aí eu volto àquela ideia. Quando a gente fala das ações afirmativas, não são as ações afirmativas que nos dividem. O que nos divide é justamente a nossa desigualdade. As ações afirmativas, elas vêm em resposta a uma desigualdade. Nós não temos um povo totalmente homogêneo, as pessoas usufruindo das condições do país que é nosso, que é um país de todo mundo, e aí as cotas vêm para dividir.
Nós temos uma população totalmente dividida, nós temos condições de usufruir do nosso país, dos nossos serviços completamente diferentes. E as ações afirmativas vêm nessa direção. Quem nos divide é uma enorme desigualdade social, um enorme acesso às condições, né? O Brasil tem um dos maiores níveis de desigualdade social do mundo. E eu trago aqui um gráfico só para a gente ver, e também, novamente, convido vocês a que olhem dados a respeito disso, e eu tenho certeza que aqui, entre professores, vocês sabem exatamente, talvez até com mais propriedade desses dados do que eu. Então, por exemplo, nós temos 13,5% da nossa população que concluiu o ensino superior. Nós temos mais de 101 mil moradores de rua. Nós temos 13 milhões de analfabetos. Nós temos 20 milhões de mães solteiras. Nós temos 53,2% que cursam nível superior ou cursam níveis de ensino anteriores ao superior. Né? 73,2% que vivem com R$130 per capita e são negros, né? Isso são dados de 2017. 52% da população brasileira de 25 anos tem apenas o ensino fundamental completo. Nós temos uma diferença entre renda mínima, renda média feminina e masculina. Das mulheres, 1.762, dos homens, 2.251. E esse gráfico não trouxe a divisão quando a gente faz o recorte de raça, porque eu vou ter homens brancos diferentes de homens negros, diferentes de mulheres brancas, diferentes de mulheres negras, com as mulheres negras com uma diferença entre mulheres negras e homens altíssima, maior do que essa renda, do que essa média geral. Tenho 30 mil jovens no Brasil que são assassinados todos os anos, e 77% deles são negros. E aí eu pergunto, são as cotas que não nos fazem um país único? São as cotas que nos dividem? Ou são números dessa natureza que nos dividem? Então, nisso que nós não podemos aceitar. São esses números que nos dividem. E nós precisamos ter uma ação de Estado, uma ação de sociedade para a compensação desses números. Outra fala que foi dita ali: não há justiça no Brasil, não há desigualdade de gênero, tivemos uma presidente mulher. Me perdoem realmente quem talvez assista o programa, ou goste, não é essa a intenção, mas eu acho que essa fala aparece. Mas eu não consigo imaginar uma pessoa que fale não há injustiça no Brasil. Não consigo pensar que ou numa ingenuidade profunda, uma ignorância profunda, ou numa fé muito profunda, né? E aí, de novo, a gente entra também, quando ela diz, né, tivemos uma presidente mulher, num erro muito comum de que a gente pegar uma exceção e querer tratar isso como sendo geral, como sendo a característica da população. Verdade, tivemos uma presidente mulher, nós temos um catador de rua, de lixo da rua, que achou uma apostila e passou no vestibular, mas isso não é a realidade da nossa população. E falar sobre isso não é falar sobre meritocracia, é justamente ressaltar a desigualdade e a diferença que nós temos. Por exemplo, em relação à política, eu trouxe os dados de homens e mulheres, né? Eu tive mulheres nas câmeras, né? 13,3%, em percentual em 2012 e que não mudou em 2016, e os números para negros também são dessa linha. Veja bem, nós tivemos agora nesse ano a questão da divisão de recursos que deverão ser mantidos, levados mais para os negros dentro dos partidos. Vamos ver como será os números das candidaturas e principalmente das eleições de negros e mulheres nos próximos anos, não é? Porque também há uma ideia de que só promover a candidatura não é o suficiente para que a gente tenha homens negros, mulheres negras, ou mulheres também no poder, acessando essa questão de poder. Outra fala que foi dita lá: você vai ter sempre uma desigualdade social, não há como não ter. O desenvolvimento econômico diminui as desigualdades. Não tenho condições de entrar nessa condição econômica mais profunda, mas tenho dados que gostaria de mostrar, ou falas gostariam de mostrar para vocês. Eu, inclusive, peguei um livro muito interessante, não é merchan, né?
mas acho que vocês podem ver, é do Bauman, e que ele tem um título muito sugestivo, que ele diz assim: a riqueza de poucos beneficia todos nós? E a resposta é não, né? Primeira coisa, quando ele diz não, você vai sempre ter uma desigualdade social, não há como não ter, não é verdade. Nós temos escolhas que nós vamos fazendo como sociedade. Realmente, hoje, como a nossa sociedade está, é o que nós temos, mas não é verdade que nós não podemos escolher uma outra possibilidade de vida, uma outra organização em que a gente tenha diminuída essas desigualdades. A outra ilusão que está aqui é essa ideia de que o desenvolvimento econômico diminui as desigualdades. Isso não é verdade. Neste livro, por exemplo, ele vai citar uma série de pesquisas, né, de economistas, de analistas, que vão dizer o seguinte, por exemplo, o mito de que a maré montante levanta todos os barcos, não engana mais ninguém hoje. Frase que está ali. O que significa isso? Há essa ideia falsa de que se eu tiver um desenvolvimento econômico, todo mundo vai junto. Não é verdade. O aumento da riqueza total caminha com um aprofundamento da desigualdade social. Como é que a gente vê isso? Os dados hoje mostram para a gente. Hoje, nós temos um crescimento econômico. Quando a gente tem o crescimento econômico, os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. Ora, pessoal, quando a gente fala rico, não estou falando das pessoas que têm, né, o seu carrinho, que moram no seu sobradinho, que têm a sua casinha. Não, estou falando do 1% mais rico do mundo, né, que detém a grande parte da riqueza do mundo, né. Mesmo nesse período de pandemia, vocês já devem ter ouvido isso. Nós estamos tendo problemas em todos os lugares do mundo, nós estamos tendo uma população que tem tido dificuldade de sobreviver. Entretanto, você tem famílias e tem parcelas da população mais rica que estão ganhando muito dinheiro com a pandemia. Então, os dados dizem para a gente que é isso. A forma como a gente está organizado hoje, o crescimento, ele não goteja, ele não é repartido para todo mundo, né? Mesmo que você poderia considerar, eu tenho uma diferença, mas se eu tenho um desenvolvimento, todo mundo cresce, isso não é verdade. O que tem acontecido é que nós temos alguns crescendo muito e outros empobrecendo muito mais. E eu convido vocês a que vejam esses dados com muito cuidado. Uma outra fala que foi dita lá, né? Porque temos mais engenheiros homens do que mulheres, porque temos mais fisioterapeutas mulheres, as mulheres se sentem mais atraídas por determinados tipos de profissão do que outras. E eu acrescentaria, porque temos mais engenheiros brancos do que negros, porque temos mais algumas profissões, pessoas negras, mais pessoas negras do que brancas, né? E aí ele vai tratar isso como uma naturalização dos condicionantes sociais das mulheres e dos negros. E aí acho que a gente pode ajudar muito fortemente os nossos alunos a compreenderem isso. Não é natural. Não é natural que as meninas escolham as profissões de menor prestígio. Não é natural que os negros, a população negra, escolha, entre aspas, não participar das decisões dos cargos de poder, não participar da política, não serem chefes das suas empresas, né? Em relação às meninas, nós tratamos como interesse natural e nos esquecemos da forma diferente que criamos meninos e meninas, das expectativas diferentes que temos de meninos e meninas, da forma diferente como falamos com meninas e meninos. Quando a gente fala da população negra, a gente vai esquecer, trata como natural, não tem interesse, não tem capacidade, mas a gente não vai ver os tipos de condições, quais são as escolas que são oferecidas, quais são as condições de acesso, inclusive material. O IPEA lançou uma pesquisa bem recente, que ele vai falar da relação entre essa questão de desenvolvimento e acesso ao transporte público, né? Se você tem a população negra vivendo muito mais forte na periferia, o acesso material, o poder chegar ao centro da cidade já se coloca como um impedimento. E, de novo, não é um impedimento natural, é um impedimento que a nossa sociedade tem colocado fortemente. E voltando também à questão das mulheres, a gente não precisa ir muito longe para ver que tipo de brinquedos a gente oferece para as meninas, que tipo de brinquedo a gente oferece para os meninos, né? Veja,
Não estou dizendo que, porque eu dou um fogãozinho, significa que ela não vai querer fazer engenharia. Mas observem como nós, o tempo inteiro, quer seja nos brinquedos, quer seja na fala, quer seja no tipo de oportunidades, nas expectativas, no tipo de escola, nós vamos construindo algumas circunstâncias. E depois a gente chega lá na frente e fala, ela não gosta disso. Ou, o menino negro não gosta, ele só gosta da parte de esporte. Ou o menino negro não pode ser cientista. Ou a menina negra não gosta de matemática, né? Sem olhar toda essa construção que nós vamos fazendo individualmente. E, por fim, também voltando ao vídeo, ele vai falando, por enquanto, nós temos menos representação feminina na política? Temos, mas não existem barreiras impostas pelo Estado para que as mulheres participem de forma igualitária. Isso é mentira, né? As barreiras, aliás, é uma meia-verdade, vai. Não existe uma barreira real, né? Real no seguinte sentido, objetiva, né? Porque você fala assim, não pode entrar no partido? Pode. Não pode se candidatar? Pode. Não pode prestar à universidade um menino negro? Pode. Só que nós vamos ter uma série de impedimentos, de novo, sociais, que impedem que camadas, tipos da nossa população não consigam acessar determinados espaços. Trouxe o exemplo das mulheres, que é uma discussão bem legal, que é chamada, né, de teto de vidro e labirinto de cristal, que é justamente isso na linha do que aquele apresentador diz, né? Não há impedimentos, né? A mulher não vai porque ela não quer. E não é verdade. No caso das mulheres, nós temos, sim, diversos empecilhos colocados para as mulheres na carreira política ou profissional, como, por exemplo, a maternidade, o trabalho doméstico, o cuidado da família. Entendam o que eu estou dizendo. É claro que essas coisas não são ruins. A maternidade é maravilhosa, o trabalho doméstico é necessário, o cuidado da família faz parte também das nossas obrigações como constituição de família. Entretanto, acho que é bem óbvio para nós que na nossa sociedade, na forma como nós estamos organizados, essas coisas elas recaem muito mais fortemente sobre as mulheres. E aí a gente volta naquela fala que isso não é uma questão natural, isso é uma questão das nossas escolhas, né? Quando a gente pensa na maternidade, por exemplo, natural é o parir e o amamentar. O cuidado, ele pode ser dividido. O trabalho doméstico é um trabalho que pode ser dividido por todos que são da casa e pode ser aprendido também. Assim como o cuidado da família, o cuidado dos idosos, o cuidado recíproco. Mas acho que a gente entende que isso hoje é muito mais colocado para as mulheres do que para os demais membros das famílias. Nesse sentido, eu peguei também um livro muito interessante, que ele vai falar Gênero e Desigualdade, da professora Flávia Biroli, que eu vou colocar depois para vocês deixar essas referências. Vejam, quando eu gosto, né, quando a gente também fala, nós começamos, e a ideia é realmente a gente discutir a questão das cotas raciais, mas vejam como essas questões, elas estão imbricadas, né? Porque quando eu vou pensar que há empecilhos sociais para mulheres, eu consigo pensar também nos empecilhos que estão ligados com as pessoas negras, que são empecilhos sociais, né? Hoje, por exemplo, quando a gente pensa na pandemia, a gente diz, né, que se um fator de risco é a idade e a comorbidade, no Brasil um fator de risco é o CEP, porque é o local onde você mora que acaba mostrando, né, ou revelando quais são a ampliação da possibilidade de você ficar doente. E isso é escolha, escolha social, não escolha das pessoas, né? Isso é a forma como a gente tem administrado a nossa sociedade e como a gente tem construído a nossa sociedade historicamente. Nesse sentido, então eu volto a dizer, né, deixa eu fechar aqui um pouquinho, já encerrando também essa fala, né, dizendo aqui para a gente, né, dessa ligação, né, dessa questão dessa interseccionalidade e da necessidade das ações afirmativas em todos os aspectos, e da possibilidade da gente falar com os nossos alunos, negros e não negros, meninas e meninos, a respeito da necessidade da gente trabalhar, da gente brigar, lutar
Acho que lutar é a palavra melhor para que essas ações sejam efetivamente consolidadas no nosso país e sejam efetivamente feitas. No mês da consciência negra, acho que a gente pode trabalhar principalmente essa questão da consciência. E essa consciência, ela tem que ser uma consciência política, ela tem que ser uma consciência racial e tem que ser uma consciência de gênero também, já que a gente sabe que as questões ligadas às mulheres negras são muito mais pesadas e muito mais complicadas do que quando a gente pensa só nas mulheres brancas e só nos homens negros. Muito obrigada, nós estamos à disposição, espero que vocês tenham um bom trabalho e que a nossa discussão possa ter contribuído um pouquinho para vocês pensarem e ampliarem as possibilidades de conversar com esses alunos de uma forma bem legal nesse mês da consciência negra e da gente, dentro do nosso quintal como professores, colaborarmos para a gente ter uma sociedade menos racista, que faz bem para todo mundo. Um abraço. Meu nome é Juliana Costa, eu sou pedagoga e membro do NUP, o Núcleo de Pesquisa da Unesp com relação às questões da negritude. E hoje eu vim aqui ensinar para vocês essa boneca lindinha que se chama Abayomi. Abayomi significa o encontro precioso. E vocês vão perceber que ela não tem muita simetria até do corte ou das mãozinhas e das perninhas. Essas bonecas, elas eram feitas pelas mães africanas durante a diáspora africana, para os seus filhos, e elas eram feitas com cortes das roupas dessas mães negras. As abayomis são um símbolo de resistência da diáspora africana, e elas são muito simples de fazer. Então hoje eu vou ensinar para vocês como que nós podemos fazer as abayomis. Eu pego um tecido preto, essa daqui é uma malha, e vou fazer um corte nele. Como não tem muita simetria, o que usualmente eu faço? Eu corto, vão ser 2 pedaços. Tem várias formas de fazer a abayomi. Eu vou apresentar uma para vocês, mas se vocês até procurarem pela internet, tem outras formas de fazer. Eu pego uma medida qualquer, vou cortar essa daqui. E depois eu vou pegar essa medida e vou fazer ela o dobro. Essa parte aqui vai ser o corpo dela, o corpo da nossa boneca. Então eu já pego a própria medida que eu fiz e vocês vão reparar que não precisa ter um corte preciso não, tá? Mesmo porque essas partezinhas, elas vão ficar tampadas. Pronto. E aí, o que nós vamos fazer? Com essa parte maior, nós vamos dobrar ela ao meio e daqui vai sair o corpo, a parte principal. Nós vamos dobrar ao meio e dar um nó aqui em cima. Essa já vai ser a cabeça dela. Puxa ela bem. Ó, e aí nós já vamos ter uma parte separada. Eu puxo ela bem, ó, pra ela ficar bem separadinha. E a gente conseguir depois fazer os braços e até colocar um turbantezinho nela. Ó só. Tá? Então, nós vamos ter 2 partes aqui embaixo. Com a parte menor, eu vou cruzar ela na boneca, ó. Vejam só, eu vou cruzar ela e dar outro nó. Aqui, ó. Vou dar um nó e aí eu já mostro pra vocês. Bem embaixo do que a gente formou como a cabeça dela. Vejam, ó, a cabeça
e esse outro tecido que eu coloquei aqui cruzando o corpo para ser os braços. Na pontinha dessa parte e dessas duas de baixo, nós vamos fazer outros nós, que vão ser as mãos e os pés. Então, ó, dá um nó aqui, simples. Numa mão. Dá outro nó aqui. Bora lá. Às vezes vocês vão ter que esticar o tecido para conseguir dar o nó certinho, tá? Opa. Ó, já puxa e já vai ajeitando. Pra ficar certinho. Aí a gente já tem, ó, a parte de cima. E agora nós vamos fazer os nozinhos na parte de baixo. A malha é melhor porque dá pra puxar bem. E na outra perninha. Acabam. E aí nós temos já a nossa bonequinha, ó. O corpinho já feito. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma roupa para ela. E o que eu aproveito e faço, né? Eu aproveito o tecido que eu tenho para medir. E aí eu vou mostrar para vocês. Na hora de cortar a roupinha, vocês vão fazer dessa forma a medição, ó. Fica um pouquinho das pernas para fora, um pouquinho dos braços para fora, tá? É um retângulo, ó, dobrado, tá? E aí, nessa parte de cima do retângulo, eu dobro ao meio. Depois eu dobro novamente. E vou fazer um cortezinho aqui, que é pra passar a cabeça da boneca. E já coloco a minha boneca aqui, ó. Nesse buraquinho que ficou, ó, bem no meio, eu passo a cabeça da minha boneca. É bom que fique bem justinho buraco para ela não descer. E aí aqui eu vou arrumar a roupinha dela. Falam que a Biomi pode ser um amuleto, então que a gente tem que fazer e dar ele para alguém que a gente goste muito. E olha como eu ajeito. Já ajeitei as perninhas para fora, ó. E aí eu pego um outro tecido, mas pode ser o mesmo também, pra dar um nó na cintura dela e fechar essa roupinha, ó. Veja só. O que sobra eu já corto. Vocês vão perceber que é sempre assim, não tem muita medição, né? Porque a ideia é justamente fazer, na verdade, rasgando com as mãos, né? Mas a gente pode ter um parâmetro de proporcionalidade para ajudar, ó. E aí aqui em cima, eu vou até arrumar para ficar aqui mais na cinturadinha dela. E aí aqui em cima, na cabeça, eu faço geralmente um turbante também com o mesmo tecidinho que eu fiz a cintura dela. Deixa eu ver se colocando para trás fica melhor para ver. Vamos lá. Eu pego esse tecidinho e faço uma amarração simples mesmo na cabeça, ó. Dá um nó na frente. Pra fazer de turbante. E o resto, como sempre, eu corto. E o que sobra aqui, eu encaixo aqui, ó. No resto do turbante que ficou.
E essas, cadê a minha outra? Essas são as bonecas Abayomis. Eu sugiro que vocês façam com seus alunos e apresentem para eles a proposta de trocar entre eles. Que a gente faça com afeto e que sempre relembre dessas heranças culturais que são tão importantes. É isso. Até mais. Olá, meu nome é Maria Estela Maioli Castilho Nol, sou docente do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Unesp do campus de São José do Rio Preto e também participante do grupo NUP, que é o Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão. Eu estou aqui para proferir para vocês uma palestra cujo título é Existem raças humanas? E eu utilizei como texto base um texto do professor Kabengele Munanga, uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia. Agradeço a minha universidade, a Unesp, a minha instituição, a Ibilce e a Pró-Reitoria de Extensão pelo apoio na realização desse projeto. Para iniciar essa discussão, eu gostaria de colocar a definição do que é raça. Eu trouxe 3 autores que foram compilados por Long e Kiflis em 2003 e chama a atenção para Templeton, em 1998, que diz que uma espécie, que ele coloca entre parênteses raça, é uma linhagem evolucionariamente distinta dentro de uma espécie. E temos também outros pesquisadores biólogos anteriores que também trazem as definições do que seria raça, como Dobzhansky, em 1970, e Mayer, em 1969. Mas então, o que é raça para a biologia? A raça, ela é colocada como sinônimo de subespécie. Na verdade, utilizamos pouco o termo raça e utilizamos mais o termo subespécie na taxonomia dentro da biologia, que seriam, então, grupos de indivíduos de uma mesma espécie que apresentam diferenças genéticas por terem estado por muito tempo isoladas. Então, essa é uma classificação taxonômica, assim definida. Mas vamos ver um exemplo. Vamos ver este organismo, que é o pinheiro do Paraná, né, conhecido como pinheiro do Paraná, cujo nome da espécie é Araucária angustifolia, né, tendo essas outras classificações taxonômicas utilizadas dentro da botânica, dentro da biologia. Mas dentro da espécie Araucária angustifolia, a gente pode encontrar 9 subespécies ou 9 raças. Então, por exemplo, Araucária angustifolia elegans e assim por diante. Então, são variações dentro de uma única espécie. É assim que a biologia trata sobre raças, embora ela não utilize muito este termo, mas sim subespécies. A espécie humana também possui uma subespécie. Possui subespécies, na verdade. Né? Existiu uma subespécie no passado, se chamava Homo sapiens idalto, que já foi extinta, que viveu há 160 mil anos na região da Etiópia, e hoje nós temos apenas Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, e todos os humanos atuais da Terra estão dentro dessa espécie e subespécie. Entretanto, faz parte da característica humana sempre observar a morfologia e características físicas nos organismos e tentar separá-las e categorizá-las. Não foi diferente com a espécie humana.
Então, desde há muito tempo, era possível encontrar escritos e classificações como essas, por exemplo, e que colocava algumas características para os seres humanos de determinadas populações. Então, por exemplo, populações, o que esse autor chamou de australoides, né, apresentariam raças australianas, negrita, né, papua, depois negroides, na verdade, negroides é que apresentaria negrita, papua, capuana, cafre, negra, né? Então, a gente vai tendo toda uma classificação dessas populações com base nas suas características físicas, né? Este autor Cavadas, ele até fez uma revisão em 2013 e mostrou alguns manuais que eram utilizados em escolas, né, nas disciplinas de zoologia, então mostrando como que era possível fazer uma classificação da espécie humana, né, dos humanos. Então, levava em conta características físicas como boca, dentes e lábios, cabelo, barba e pelo, né? E estes são autores de manuais escolares que traziam essas características como características importantes para classificações de raças humanas, né? Então, a gente tem outros exemplos aqui, não vou me atentar aos detalhes, mas só para mostrar, por exemplo, que nesta tabela tem toda uma classificação do que seria a raça negra, né? Então, levando em conta características da boca, dos dentes, então lábios grossos, aqui a gente já tem o que ele chama de boca rasgada, dentes muito alvos, lábios grossos, enfim, né? Existia, né, uma preocupação nessas classificações com base nas características físicas. Aqui da raça negra, aqui da raça americana, então cabelo, barba e pelos, né, aqui cabelo liso, aqui cabelo liso, áspero e negro, enfim, né, e aqui da raça branca também. Então, as classificações, né, para a identificação de populações com base na morfologia sempre estiveram presentes. Inclusive, Linneu, que foi um dos historiadores bastante importantes dentro da biologia, que fez a classificação de boa parte dos organismos que a gente considera até os dias de hoje. Estabeleceu o sistema de classificação, né, isso tudo no século XVIII. Entretanto, Linneu iniciou também um tipo de classificação que não levava em conta apenas as características físicas, né, morfológicas, mas também começou a atribuir características de ordem psicológica, de ordem emocional e de ordem moral. Então, um exemplo para vocês, essa é uma classificação de Linneu, onde a gente tem o homem americano, asiático, aqui o africano. Então, o que ele coloca como características a serem atribuídas ao homem africano? Né? Negro, flegmático, astucioso, preguiçoso, negligente, governado pela vontade de seus chefes, despotismo. Unta o corpo com óleo ou gordura, sua mulher tem vulva pendente e quando amamenta, seus seios se tornam moles e alongados. Por outro lado, as características que ele atribuiu ao europeu, né, seria branco, sanguíneo, musculoso, engenhoso, inventivo, governado pelas leis, usa roupas apertadas. Então, a gente observa que existiu, então, já, a partir daqui, uma intenção de classificar as populações humanas não apenas com base nas características físicas, mas também atribuindo características de nível psicológico, emocional e moral também. Esse tipo de classificação justificava muito o domínio do homem branco sobre o negro, né, uma vez que ele tinha características mais elevadas, digamos assim,
e justificava também a domesticação e a escravização do homem negro, uma vez que ele apresentava características tão primitivas, né, consideradas primitivas, e que necessitava de tanto ensinamento, e quem iria ensinar esse homem negro seria o homem branco. Então, esse tipo de classificação aqui começou a incutir, né, nas populações essa diferença hierárquica do homem branco sobre todos os outros, mas principalmente uma inferiorização muito grande do homem negro. Esse pensamento gerou, a partir do século XIX, duas tendências dentro do mundo acadêmico e científico, entre os intelectuais, que são o darwinismo social e a eugenia. Vou comentar um pouco sobre essas duas tendências, essas duas metodologias, né, de classificação hierárquica das raças humanas, né? Então, por meio de onde elas surgiram, né? Principalmente por meio de uma interpretação errada sobre a teoria de evolução de Darwin. Foi bem no período, né, pós Darwin ter elaborado a sua teoria da evolução, e com essa interpretação errada, eu vou mostrar para vocês, surgiu então, foi o que justificou a existência dessas duas tendências aqui. Estas duas teorias, então, propunham que a espécie humana apresentava certa hierarquização entre as raças e que seria possível e bom para as espécies, ou bom para a espécie, se houvesse uma purificação com a supremacia de uma raça superior, que, obviamente, seria a raça branca. Eu gostaria de explicar um pouco sobre a teoria de Darwin, né? A teoria da evolução proposta por Darwin, para a gente compreender um pouco melhor, né, a interpretação errônea que essas tendências tiveram, né? Então, o Darwin, né, foi um pesquisador, um historiador natural notável, que existiu no século XIX, e depois de muitas observações e muitas viagens por todo o mundo, Darwin publicou o seu livro A Origem das Espécies, né? Vale ressaltar que Darwin não criou esta teoria sozinho, né? Ele também teve contribuição de colegas na época que também foram o ajudando a formar as ideias e a formalizar esta teoria, né? Mas o que a teoria propõe? A teoria propõe que existe uma população original. Esta população, ela vai sofrer as condições do meio, ela está vivendo sob condições do meio, né? Todas as condições relacionadas com temperatura, com características físicas do ambiente, assim como características biológicas, como a interação com outras espécies e tudo mais. Essas características, essas condições do ambiente, dependendo, né, da variabilidade em que elas ocorrem, elas podem selecionar. O que significa selecionar? Fazer com que algumas espécies dessa população original sobrevivam e outras não. Então, quem vai sobreviver? Quem sobrevive são as espécies que estão mais adaptadas àquela condição reinante naquele momento. Outras não sobrevivem. Essas que sobrevivem é que vão dar origem a uma nova população que vão ter, então, as características mais parecidas com esses indivíduos que sobreviveram. Então, essa população é a população resultante dos indivíduos que sobreviveram. Muito bem, alguns conceitos importantes sobre a teoria da evolução e que são mal compreendidos. Primeira coisa, a evolução não melhora as espécies, apenas as modifica. Então, não há
uma intenção na evolução, no processo evolutivo, de melhorar as espécies, né? Elas apenas selecionam e modifica esta população. A gente vai tendo uma população modificada, mas não necessariamente que ela seja melhor. Número 2, a seleção natural age sobre a diversidade e esta é de extrema importância para a sobrevivência da espécie. Se eu não tiver uma população original diversificada em termos genéticos, em termos morfológicos, comportamentais e fisiológicos, pode ser que, dependendo da condição, eu tenha a morte de todos esses indivíduos. Mas se eu tenho uma variabilidade tal aqui que me permite a sobrevivência de alguns indivíduos, eu tenho a perpetuação desta espécie. Porque alguns morrem, os que não conseguem suportar esta condição, mas alguns sobrevivem. Então, esses conseguem perpetuar a espécie. Número 3. Ser adaptado não significa ser melhor ou superior. Sob as condições atuais, um indivíduo pode estar melhor adaptado que outro, mas se a condição mudar, o outro indivíduo pode estar melhor adaptado. Então, não quer dizer que esse grupo aqui seja melhor ou superior, ele apenas está adaptado nestas condições. Se as condições mudarem, talvez eles não sejam mais aptos a sobreviverem. Então, não existe na natureza essa questão de que, por conta que sobreviveu, ele é superior. Ele está mais adaptado neste momento. Então, estes 3 pontos aqui, interpretados de modo errôneo, pode gerar comportamentos, né? E foi o que gerou no darwinismo social, essa ideia de que dentro das populações humanas existem raças que são superiores e que há uma necessidade dessa purificação para uma melhora das raças dentro da espécie humana, né? Então, o conceito de seleção natural interpretado erroneamente foi transportado, então, para as sociedades humanas, gerando o darwinismo social. Essa interpretação de que é necessária uma melhoria, né, de que a evolução tende à melhoria das espécies, justificaria a luta pela sobrevivência como uma competição entre as pessoas. Então, admite-se que a sobrevivência de alguns é mais importante do que a sobrevivência de outros considerados mais fracos, né, dentro da espécie humana. O mais forte seria, então, nesse caso, o mais apto a sobreviver, né? E óbvio que quem é o mais forte? Claro que sempre foi colocado como um homem branco e europeu, né? Que dominantes naquele período quando surgiu o darwinismo social. Aqui nós temos um exemplo, né? Aqui do período nazista, no período da Alemanha nazista, que não foi um pouco mais recente, né, mas onde imperou muito o darwinismo social e a eugenia também. E um exemplo do que seria, né, um homem superior, que é, então, né, com essas características branca, né, de pele branca, cabelos loiros e olhos azuis e outras características relacionadas com o corpo físico. Bom, existiu, então, uma relação muito forte entre o darwinismo social e o imperialismo, porque ele foi utilizado como modo de dominação de outros povos, né? E ele afirmava que existia uma missão civilizatória dos europeus em levar a civilização e o progresso aos povos atrasados de outros continentes, justificando a dominação e a colonização de vários continentes, né, que foi exercida principalmente por países da Europa. Então, o Fardo do Homem Branco, que foi um poema escrito
por um poeta inglês em 1898, ele reflete bem, foi um termo, né, cunhado por este autor, que reflete bem qual era o pensamento, né, que existia na época relacionado à superioridade do homem branco europeu. Além, né, do poema, foi muito bem retratado em várias revistas da época, né, que usavam muito desenhos e caricaturas, né, para expressar um pensamento. Então, essa revista aqui de Nova York, de 1899, representava, né, o tio Sam, né, que é o representante americano, e este senhor aqui, cujo nome eu me esqueci, representando o homem europeu, carregando representantes de civilizações, né, de outros continentes do mundo, que eram justamente colonizados e dominados pelos homens brancos, né, carregando nas costas, indicando que eles eram os responsáveis para levar estas populações até, né, aqui a deusa da civilização. Então vejam o fardo do homem branco ilustrado aqui. Aqui uma outra gravura publicada na revista PUC, em 1899, também americana, que mostra, né, o tio Sam, representante americano, homem branco, como o mestre, né, e o instrutor de vários representantes aqui de outros locais do mundo. Então aqui tem Havaí, Porto Rico, Cuba, né, com cores de pele negra, né, considerados inferiores. Então a gente observa pela expressão no rosto, né, com expressões que denotam impaciência, né, denotam indisciplina, né, e sendo então necessária a sua doutrinação pelo homem branco. E aqui a gente vê, né, crianças brancas lendo, com os pezinhos todos juntinhos, bonitinhos, né, lendo e aprendendo. Essa imagem aqui tem muita coisa a ser explorada, os textos que estão escritos aqui nesse outro também, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar várias interpretações extremamente interessantes. Então aqui a gente tem o índio, né, com o livro de ponta cabeça, indicando a ignorância, né, desse povo. Aqui a gente tem um serviçal representado por um negro. Então tem vários pontos aqui a serem interpretados, mostrando, né, como que o homem branco é dominante em vários sentidos. Ele é representado até numa estatura maior, né? Então, é bastante significativa essa ilustração. E a gente vai encontrar várias outras, né, da época também, publicadas nessas revistas, todas com esse significado. Então, o homem branco chegando, né, aos continentes onde existem raças inferiores e chegando com esse papel de civilizar e de trazer o progresso para essas civilizações, né? Então, esse era o pensamento reinante, muito relacionado com o darwinismo social. Um outro movimento que surgiu também foi a eugenia, que também foi conhecido como racismo científico, que propunha um método científico para melhorar a raça humana. Então, aqui existia mesmo um método, né, que tinha essa intenção de fazer essa melhoria na raça humana, né? Então, tinha também a intenção de promover a limpeza racial dos grupos considerados inferiores, ou seja, os não brancos, né? Todas essas tendências sempre tinham em mente que a raça branca era a raça superior, né? Então, os não brancos seriam os inaptos, que seriam eliminados pela seleção natural. Então, usava-se esse conceito da seleção natural para justificar a eliminação dessas outras raças que consideradas inferiores, né? E que naturalmente não sobreviveriam mesmo, né? Sendo que isso vai totalmente contrário à questão de que na natureza o que é
bastante viável é a diversidade, né? E não você tornar todos iguais, porque aí você diminui muito a variabilidade genética das populações. E várias outras interpretações erradas nesses conceitos, né? Mas é importante a gente ressaltar como que premissas falsas e erradas, né, fazem com que as pessoas comecem, né, a ter atitudes completamente erradas também. Bom, que métodos eram esses? Cruzamentos seletivos entre indivíduos, né, a gente vai ver depois um exemplo que ocorreu aqui no Brasil. Esterilização obrigatória de débeis, do que se considerava débeis, e futuramente através da engenharia genética. Então, começou-se a pensar, né, nas práticas, né, da engenharia genética também para a purificação de raças. Vários países apostaram nesse método, né, entre eles o mais que salta, né, na história foi a Alemanha nazista, que fez inclusive muitos experimentos, né, de purificação. Estados Unidos e também o Brasil. No Brasil, esse movimento também teve muita força entre cientistas, médicos, escritores e políticos também. Então, como foi esse movimento no Brasil, né? Ele teve início principalmente no século XX, no início do século XX, né? E propunha, né, dizia que a purificação, então, da raça humana no Brasil, ela aconteceria por meio do branqueamento dos brasileiros, né? Foi aí que começaram a vir e ser incentivadas, né, as migrações de europeus, né, com esse intuito de trazer esse branqueamento, então, a vinda dos europeus, né, e esses europeus cruzando com os negros e índios que existiam no país, promoveria esse branqueamento, levando a uma purificação da raça humana, né, das raças humanas, né, raças entre aspas, porque a gente já viu que ela não existe, aqui no Brasil. Isso colocaria, então, uma solução para o desenvolvimento do país. Então, na visão desses teóricos eugenistas, essa seria, então, uma aposta para que a gente tivesse um país mais desenvolvido, uma vez que a gente teria uma maior proporção de uma raça superior, que é a raça branca, né? Destaco aqui que Monteiro Lobato, né, cujos livros a gente cresceu, né, lendo muita coisa de Monteiro Lobato, foi um dos representantes eugenistas no Brasil. Um outro livro também que tem sido destacado dentro da literatura para se falar de racismo e raças, né, no Brasil, é o livro de Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, onde ele propõe o que ele chama de mito da democracia racial, né? Então, Freire, ele diz que aqui no Brasil houve uma miscigenação e as raças, por elas se misturarem muito, por ter acontecido essa mistura, né, houve uma democracia racial. Existem muitas críticas com relação a essa colocação de Gilberto Freire, e eu vou ler aqui o que diz Albuquerque, em 2011, né, sobre o texto de Gilberto Freire. Então, a partir deste mito, foi possível preservar o poder de dominação da raça branca. Ao invés de se buscar uma integração do negro à sociedade de classes, este mito possibilitou que o negro fosse mantido excluído das possibilidades da ascensão. Então, a crítica principal é que, uma vez que você admite que houve uma miscigenação, é como se o problema do racismo, né, ele já estivesse resolvido. Então, uma vez que há uma democracia racial, você não precisa mais fazer, né, mais nada, nem políticas públicas, nem nada, para que o negro tenha a sua ascensão social. Então, isso diluiu e diminuiu
as reivindicações, né, dos negros com relação ao seu papel social. Bom, a Segunda Guerra Mundial, né, o final da Segunda Guerra Mundial também promoveu o fim desse movimento, a desmoralização total do movimento eugenista, uma vez que trouxe à tona todas as barbaridades, né, realizadas com experimentação humana e tudo mais. Então, isso foi um movimento que passou a ficar bastante desmoralizado. Mas eu quero chamar a atenção ainda sobre esse movimento eugenista do branqueamento que aconteceu no Brasil, né, mostrando esse quadro que se chama A Redenção de Cã, que foi pintado por um pintor brasileiro, Modesto Brocos, no final do século XIX, início do século XX, que foi justamente quando esse movimento eugenista, né, imperou aqui no país. Então, o que o quadro representa, esse quadro aqui é muito interpretado e muito utilizado para este tema, né? Então, a gente vê aqui um homem branco, europeu, estilo europeu, né, que se casou com uma mulher negra ou parda e teve um filho branco, né, praticamente branco. E aqui a avó, né, a mãe mostrando para o menino a avó, que é negra, né, provavelmente foi escrava, e que reza aos céus agradecendo porque está havendo, né, esse branqueamento nos seus descendentes, né? Então essa é uma das interpretações, e esse quadro também tem esse nome porque Cã foi um dos né, na Bíblia é dado como um das pessoas que originou a raça negra, né? Então seria a redenção de Cã, ou seja, né, os negros sendo purificados pela ação do homem branco aqui. Então esse quadro ele é bastante explorado e bastante utilizado para demonstração do que era, né, na época, esse movimento eugenista. Muito bem. Após a gente apresentar esses dois movimentos, né, vamos já partindo para a conclusão dessa nossa reflexão, a gente chega, né, ao fato de que, do ponto de vista biológico, genético, não existem raças na espécie humana. Então, a partir da década de 60, isso foi comprovado. Várias pesquisas, principalmente com os avanços da genética, demonstram que não existem diferenças suficientes para a classificação das raças humanas. E o conceito, então, passa a ser esvaziado no meio biológico. Então, tem um trabalho importante de Richard Levontin, de 1972, que demonstrou que existem mais diferenças genéticas dentro de indivíduos da mesma raça do que entre indivíduos de raças diferentes. Então, há mais diferenças, por exemplo, entre duas pessoas negras do que entre indivíduos negros e brancos. Mas dizer que, do ponto de vista biológico, não existem raças, isso não quer dizer que a gente resolveu todos os problemas com relação ao racismo. Embora se possa dizer que não exista uma entidade a quem se possa denominar de raça humana, as raças humanas estão presentes no tecido social, gerando os racismos. Então, há necessidade de se tomar muito cuidado, pois a negação da existência de raças humanas pode ser uma justificativa para a negação da existência do racismo e um esvaziamento da luta antirracista. Então, você pode dizer que não existe racismo, uma vez que não existe raça, que não existe, para a biologia as raças humanas. Mas a gente sabe muito bem que o racismo existe,
independente de não existir uma entidade, né, entidades denominadas de raças humanas, né? Então, voltando à pergunta inicial, para a gente concluir a nossa fala, onde a gente faz, existem raças humanas? É necessário dizer que, do ponto de vista biológico, não existem raças humanas, mas isso não quer dizer que o racismo não existe. Independente do que mostra a biologia, percebe-se que nas sociedades humanas existe uma ideia de raças humanas e de que algumas raças são superiores, as de cor branca, e outras são inferiores, as de cor negra. Por outro lado, é necessário também tomar cuidado com a negação da existência de raças humanas, uma vez que esse argumento pode ser usado para dizer que racismo não existe e para esvaziar a mobilização antirracista. E para finalizar, eu quero trazer aqui a fala de uma enfermeira que nos aponta algo que acontece, né, na atualidade e que reflete, né, a existência, sim, de uma visão de raças e de que algumas são superiores e outras são inferiores, caracterizando, então, o racismo. Então, ela diz que, apesar do sistema não legalizar o racismo, sua prática tem como premissa atender mulheres de forma diferenciada por conta da cor da pele. Aponta Emanuele Goes, enfermeira, doutora em saúde pública, dona do blog População Negra e Saúde e colunista do Blogueiras Negras. Os mitos de que negros toleram mais dor e não podem ser tocados porque são sujos continuam presentes nas universidades e nos hospitais, segundo a doutora, justificando o mau atendimento a mulheres negras grávidas. Essa foi uma fala publicada numa revista eletrônica denominada GLE10, aqui está o site, em 2018. Com isso, então, a gente conclui essa reflexão. Eu esqueci de dizer no início, eu sou bióloga, por isso que foi me pedido para falar sobre essa questão biológica das raças, e apresento, então, essas reflexões para que a gente possa melhorar a nossa compreensão, o nosso entendimento e a nossa consciência sobre esse problema extremamente grave e muito presente no nosso país, nas nossas sociedades. Aqui está a bibliografia que eu utilizei e o texto base que eu coloquei no início, com a referência e o site para consulta. Muito obrigada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer imensamente a presença delas, porque são pessoas que têm muitas coisas, muitos trabalhos para desenvolver, e elas deixaram esse tempo reservado para a gente. Então, agradecer de coração as três e agradecer a todos vocês que estiveram com a gente até esse momento. E lembrando que essa nossa TPC, que aconteceu agora, nós fechamos aqui, mas ela tem continuidade no Centro de Mídias. Então, no Centro de Mídias, vocês têm que se conectar agora, né? E vai das 10 até o 12h15. Obrigada e um abraço a todos.